Oi, oi! Bom, na aula de hoje, nessa aula de agora, desse vídeo, a ideia é que possamos terminá-la com um resultado parecido com isso daqui. Então, no final, a gente vai fazer esse mapinha com o estado de Alagoas, os municípios definidos, com todas essas características necessárias para o mapa. Tá? O norte, a escala gráfica, o grid, e nesse especificamente a gente não colocou legenda, porque os nomes dos municípios estão escritos já aqui dentro do mapa, são 102 municípios, então a legenda ela fica muito grande e não é possível representá-la aqui. Então a gente vai chegar no final desse vídeo com algo parecido com isso, tá? Eu espero que vocês consigam reproduzir aí a mesma coisa. Primeiro, essa base de dados, né, esse shape, a gente baixou do site aqui do dados AL.gov. Se vocês colocarem no Google Shapefiles de Alagoas Malha 2015, esse terceiro resultado ele vai direto para este endereço aqui. É só vocês darem download e vocês terão os arquivos necessários, que são esses aqui, Malha 2015 e todos os arquivos que acompanham o Shapefile, tá? Então, a gente com o QGIS aberto, nós vamos abrir o Shapefile, eu simplesmente vou arrastar. Essa é uma funcionalidade do QGIS que me atrai bastante. Só o simples fato de arrastar o Shapefile para a área de desenho aqui, ele já abre o arquivo. Então aqui a gente tem o shape do estado de Alagoas com todos os municípios, as divisões políticas dos municípios aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai verificar é a tabela de atributos. É só a gente clicar aqui neste ícone para a gente dar uma olhada nas informações que estão disponíveis neste shape. Então, a gente tem o nome dos municípios, o código e algumas outras informações, né? A gente não sabe direito o objetivo, né, desse arquivo, então quem cria a tabela de atributos de acordo com as necessidades, né, do projeto. Então, a gente está vendo aqui que o nome dos municípios está disponível aqui nessa coluna NM Município. Então, essa é a coluna que a gente vai utilizar para poder mostrar os nomes dos municípios. A gente pode ver aqui que quando a gente importa o arquivo, às vezes acontece algumas desconfigurações nas palavras quando elas têm caracteres especiais, como é o caso aqui, ó, Barra de São Miguel, né, tá meio desconfigurado, Água Branca. Por isso que a gente sempre aconselha, no uso de uma ferramenta SIG, que a gente evite caracteres especiais e acentuação, para se evitar esse tipo de problema. Então, mas aqui a gente pode simplesmente vir aqui nesse lapisinho, que a gente altera para o modo de edição. Com ele habilitado, a gente pode editar a tabela. Então, para que a gente tenha um resultado mais bonitinho, a gente pode editar, consertar os nomes, né, que estão com problema, para que no nosso mapa final a gente fique com algo sem erro. Ó, Santo Antônio, né? E assim por diante. Eu não vou consertar todos aqui para a gente não gastar muito tempo com isso, tá? Mas uma vez terminado a edição, é só apertar de novo
esse mesmo ícone, o lapisinho, e ele pergunta se a gente quer mudar, se a gente quer salvar as mudanças, ok, e a gente pode fechar essa tabela. Como que a gente faz então para fazer aquele mapinha daquela forma? A gente dá 2 cliques aqui nesse layer, nessa camada, ele abre para a gente essas propriedades da camada, e a gente vai começar aqui com a simbologia. Na simbologia, o processo de exibição desse shape, ele está aqui num símbolo simples, então ele está mostrando todo mundo com a mesma cor, né? Todas as características com a mesma cor. A gente clica aqui e altera para categorizado. Tá? Habilitando esse caracterizado, a gente precisa escolher que a gente quer caracterizar esse mapa com cores diferentes para uma determinada característica, para um determinado atributo. E a gente precisa escolher esse atributo. Então, por isso que a gente verificou primeiro naquela tabela de atributos, né, todos os atributos disponíveis nesse shape, e a gente vai escolher aqui, ó, a gente não quer que a gente visualize os municípios com cores diferentes, então são os nomes dos municípios que a gente quer que apareça com cores diferentes. Então a gente seleciona aqui e a gente clica aqui nesse classifica, ele vai mostrar todas as informações disponíveis naquela coluna que a gente selecionou, que é NM municípios. Feito isso, a gente pode aplicar, a gente já tem aqui, né, as mudanças por cores, né? A gente consegue identificar melhor, né, os municípios. E como que a gente faz para ter os nomes dos municípios mostrados direto no mapa, como a gente pediu aqui, né, os nomes dos municípios. Então, sem fechar essa janela de propriedades da camada, a gente vem aqui em rótulos. Ele está aqui não rotular, mas a gente quer rótulos, então a gente vai colocar single labels. Então, metade do programa está em inglês, metade em português, e a gente vai se virando aqui. Então, rótulo simples, legenda simples, só que a gente precisa, mais uma vez, dizer para o programa que a gente quer que apareça o quê em cada divisão dessa, em cada município. Então, mais uma vez, a gente tem que escolher a coluna. Se eu quisesse mostrar os outros atributos, era só escolher aqui, mas a gente quer o nome dos municípios e ele está disponível aqui nessa coluna. E aqui, ó, o texto vai ficar desse jeito. Mas eu posso alterar, por exemplo, se eu quiser, o tamanho da minha fonte, o tipo, né, da minha fonte. É só clicar aqui e escolher. Ó. Textos, eu posso escolher aqui, por exemplo, Arial. Né? Lembrando que é interessante que a gente mantenha sempre o mesmo padrão. Se o texto do relatório, da dissertação de vocês é Arial, então, né, mantenhamos a mesma fonte. Posso mudar aqui o tamanho, posso colocar negrito, enfim. E aqui eu também tenho outras possibilidades. Se eu colocar aqui aplicar, ele já vai me mostrar aqui os nomes. Parece que está muito grande. Mas, quando a gente for fazer o mapinha, a gente vai ter que verificar se o tamanho da fonte está apropriado ou não. Vamos manter o 10, que é o que estava antes, para não ficar tão grande. Aqui, por exemplo, eu tenho esse buffer, que se eu habilitar aqui, ó, desenhar buffer no texto, ele faz uma espécie de uma expansão em torno de cada uma das letras. Posso também pedir uma sombra, e aí eu posso brincar com isso. Olha só, o deslocamento da sombra nessa angulação, enfim, raio de desfocagem. Aqui vocês podem ficar testando e aplicando o quanto que vocês quiserem. Inclusive a posição
a gente pode alterar. Tá aqui a posição da letra, tá aqui ao redor do centroide. E eu posso alterar, se eu quiser, ó, horizontal, por exemplo. Desvio do centroide. Ele, né, vai mudando conforme a gente... Aqui, desvio do centroide, eu posso colocar numa posição... né, ele tá centralizado, posso colocar em outra posição. Desviado do centroide aqui pelo canto inferior esquerdo. Oh, desculpa, direito. E aí vai. Para ser sincera com vocês, eu gosto de algo mais sequinho, mais limpinho. E o latido do cachorro é bônus. Desculpa. Mas vamos lá. Eu gosto dele mais sequinho, que a gente deve evitar muita firula nos mapas. Vou deixar aqui ao redor do centroide. Bom, aqui está a nossa, então, a primeira etapa. E a gente vai, então, para a segunda etapa. Eu vou dar aqui um OK, que é a confecção do layout, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer o layout para esse mapinha dos municípios de Alagoas. Até mais!